Saudações, pessoas da educação, da história da educação do curso de Biologia. De novo, estou aqui, estou testando uma ferramenta um pouco diferente. Dessa vez, ao invés de gravar um vídeo separado, eu estou colocando slide embutido. Então, lá no ambiente virtual, vocês vão ter esse slide embutido com o vídeo. Na realidade, eu vou postar esse vídeo no meu canal e vou colocar o link lá no nosso AVA, mas também vou disponibilizar este slide sem essa apresentação. Então aqui, novamente, a gente tem um tutorial, achei melhor esse formato, tinha visto alguns colegas fazendo parecido e aí resolvi essa semana experimentar com o ensino integrado com vocês, para que a gente possa ter a facilidade de acompanhar a leitura do slide e a leitura do próprio vídeo para não ficar tão monótono somente eu falando, etc e tal. Esse vídeo vai ter uma duração parecida com os últimos 24 minutos, etc. Novamente eu afirmo, essa aula a gente tem aqui, eu estou juntando um slide para a gente poder introduzir a civilização romana para quem ainda não está lembrado, até porque muita gente passou pelo ensino médio há um certo tempo, outros passaram há pouco tempo, mas é sempre bom lembrar e introduzir a partir de um contexto mais geral. Então, esse primeiro momento aqui, a gente vai tratar do mundo romano a partir do ponto de vista histórico, e na parte da metade para o final, a gente vai focar na questão da educação romana. Lembrando que desta vez na aula a gente tem lá no ambiente virtual este vídeo, o slide, apenas o slide sem o vídeo. Teremos uma atividade que vai necessitar com que vocês relembrem o conteúdo da aula passada, Grécia Antiga, e junto com esse conteúdo de hoje, a gente vai ter uma avaliação valendo 20 pontos, a segunda dessa jornada de aulas desse ambiente virtual, e aí a gente vai seguir adiante nas nossas temáticas, focando na questão da história da educação, né, nesse longo caminho que a gente tem observado desde lá o começo da introdução da disciplina, as características gerais da educação nos primórdios, a lógica da educação nas sociedades tribais, educação nas sociedades da antiguidade oriental, e aqui a gente está começando a vir, no caso, com este mundo focado na lógica do mundo greco-romano, dando continuidade às questões focadas no mundo greco-romano e aqui especificamente na civilização romana. Então, como a gente está vendo aqui nessa apresentação, a gente tem um estandarte do Império Romano, nessa civilização que se desenvolve lá no Mediterrâneo a partir de uma cidade, né, na Península Itálica, que vai conquistar um vasto território e vai deixar uma ampla influência cultural, política, econômica em várias regiões do mundo, inclusive até a nossa civilização tem muito da civilização romana, aspectos do direito, da língua. O português é uma língua latina, ou seja, que tem origem no latim, que era a língua da civilização romana, a língua oficial de Roma. Então, o português se desenvolveu a partir da invasão romana na região que hoje é Portugal. Então, a gente tem muito dos traços culturais fortemente ligados a essa tradição constituída no Império Romano a partir da cidade de Roma. Então, essa civilização, como a gente está vendo aqui, nessa parte aqui eu não vou me aprofundar como eu me aprofundaria no ensino médio. Eu estou apenas fazendo uma espécie de revisão para que vocês possam se lembrar do que é importante ser lembrado sobre Roma. Então, Roma é uma civilização, como a gente está vendo aqui na imagem, que se desenvolve na Península Itálica, né? Então, é uma cidade que nasce às margens de um rio, o Rio Tibre, muito embora não é uma sociedade hidráulica como Mesopotâmia e Egito, mas ela tem uma relação muito profunda com o mar. Então, diferente do Egito e Mesopotâmia, que tinha uma relação muito profunda com os rios, com os cursos de água, o povo romano vai ter uma relação muito profunda com o Mediterrâneo, que, a certo momento da história de Roma, eles vão chamar de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar em latim. Então, é uma região que propiciou o desenvolvimento da agricultura, é uma região fértil, né? A Península Itálica é uma região de terrenos bastante férteis, terrenos vulcânicos, uma parte, você tem terrenos um pouco mais antigos ao norte, né? A questão dos Alpes. Então, é uma região que não tem deserto, é uma região que propiciava exatamente a lógica da produção agrícola. Então, mais o litoral, apesar disso, não tinha muitos portos naturais, né? Ou seja, baías ou locais de atracar os barcos com segurança,
E nessa região, outros povos já tinham se desenvolvido ou estavam ali quando a cidade de Roma começou a surgir. Então, a região é habitada pelos etruscos, uma civilização bastante antiga, da qual Roma copiou muita coisa do ponto de vista da organização política, do ponto de vista da arquitetura. Então, Roma deve muito aos etruscos, assim como deve bastante aos sabinos e latinos, e ao sul, aos gregos, né? Essa parte sul, como vocês estão vendo aí da Itália, que está em rosa, era uma região de cidades que foram criadas por colonos gregos que vieram da Grécia e migraram para essa região e criaram várias cidades nessa região do sul da Itália, especialmente na Sicília, que tem muitos vestígios da presença grega lá. Então, Roma copiou muitos modelos culturais e a partir disso constituiu a própria civilização, baseada exatamente nessa relação que ela constituiu com essas culturas mais antigas que já estavam na região da península antes da constituição do Império Romano. Então, a história de Roma a gente divide em 3 momentos, né? Monarquia, República e Império. A monarquia é o início da Constituição Romana, é onde tem uma influência muito forte dos etruscos, inclusive muitos reis romanos, inicialmente, vão ser reis de origem etrusca, muito da organização política de Roma vem dessa civilização. Então, como a gente colocou aqui, a Roma começou a ser fundada a partir do ano 1000 a.C. E há uma história lendária em Roma que conta que a fundação dela veio a partir dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, e a partir deles se constituiu essa cidade, né? Eles teriam brigado, um matou o outro, um matou o irmão, e a partir disso se tornou, por conta de uma disputa onde fazer a cidade, e aí Rômulo matou Remo, né? E a gente tem a criação mítica de Roma. Então essa loba que aparece aqui embaixo no slide é uma loba que teria alimentado os 2 irmãos, porque eles foram jogados fora por um dos seus tios que queriam ficar no trono da cidade. Eles foram criados pela loba, voltaram para a cidade quando estavam adultos, mataram seu tio, reconquistaram o poder e aí brigaram entre si, e aí Roma se constituiu. Mas arqueologicamente não existe prova nenhuma dessa história, é tudo mito, mas do ponto de vista arqueológico se aponta que a partir do ano 1000 se constitui uma vila e se passa a ter uma cidade com muita influência dos etruscos. Então, existem 3 momentos aí, como foi colocado, para entender a história de Roma, né? A monarquia, que é um período bastante curto, a república, que é um dos maiores períodos, e o império, que é o auge e o declínio de Roma, né? Então, é uma sociedade, inicialmente a gente tem pouca documentação, a gente tem muita coisa arqueológica, mas pouca documentação escrita, mas a gente sabe que um rei acumulava funções executivas, religiosas e jurídicas no início da cidade. Havia um órgão chamado Senado, que era formado pelos cidadãos mais velhos da cidade, e esse órgão ele estava acima do rei, ele podia vetar as decisões reais. E a gente tem uma sociedade que já se organiza bem dividida, e essa divisão vai marcar quase toda a história de Roma, basicamente. Então, a sociedade que nós tínhamos a base formada pelos escravos, que eram prisioneiros de guerra ou de dívidas, acima deles os clientes, que eram pessoas livres, escravos libertos, por exemplo, que trabalhavam para os patrícios, moravam como agregados. Era um grupo pequeno, mas bastante importante, porque eram serviçais dos patrícios. Acima dos clientes temos os plebeus, agricultores, comerciantes e artesãos. Era a maior classe de Roma e a mais diversificada. Dentro dos plebeus nós tínhamos agricultores, né, comerciantes e artesãos. Tínhamos plebeus que tinham certa riqueza e plebeus muito pobres, então, em que inclusive viravam escravos por dívidas. Então, era uma classe muito diversificada. A gente nunca pode dizer que a classe plebeia ela trabalhava unificada para buscar os seus direitos, né? Uma classe que tinha várias divisões dentro da própria classe social. E acima delas, os mais privilegiados, os patrícios, né? A palavra patrício vem de pater, né? O pai, os primeiros. Então, os patrícios são os descendentes das famílias mais antigas que fundaram Roma, que tinham direito à terra, que tinham os privilégios políticos. Era aquela classe que organizava o poder em Roma, na cidade de Roma. Então, essa monarquia foi derrubada, né, pelas revoltas sociais, e o Senado derrubou o último rei, que era um rei etrusco, Tarquínio, e a partir disso Roma virou uma república, onde o Senado passou a ter o poder máximo de decisão e de indicação dos governantes
da cidade e posteriormente do próprio Império Romano. A gente tem que pensar que império aqui, a palavra aparece com sentido duplo. Império no sentido de terras conquistadas e império como sistema político, mas esse sistema político só vai aparecer posteriormente, né? Então, o Império Romano como grande divisão de terras aparece antes e o Império enquanto questão política depois. Então, a gente tem aqui no momento da República, que é o processo de constituição paradoxalmente, desse império enquanto uma entidade grande, uma expansão territorial. Né? Então, a República, como a gente está vendo aqui, ela tem uma estrutura política muito complexa. Essa estrutura político-administrativa da República Romana, que tem assembleias, né, que são a base do voto, né, mas é um voto muito restrito. A gente tem a Assembleia dos Patrícios, dos Plebeus, e essas assembleias escolhem os outros cargos, né? Os edis, que são os prefeitos, os questores, que são os tesoureiros, pretores, censores e afins, e votam no consulado, que são pessoas que governavam Roma com o mandato de 1 ano. Esses cônsules, né? Eles nomeiam o legislativo e nomeiam também uma parte desses outros elementos, ou seja, há uma relação entre os cônsules e os pretores, né? Eles são escolhidos indiretamente. E o cônsul nomeia o legislativo, e esse legislativo pode ou não convocar uma ditadura no momento de crise. Então, é uma rede de poderes muito conectada umas às outras, mas ainda assim favorecia bastante o voto dos patrícios, que tinham inclusive mais representantes nessa estruturação. Os plebeus em si eram uma classe social de maior número que ao longo da história de Roma se rebelou várias vezes, né? Então a luta dos plebeus por direitos vai marcar bastante a história de Roma. Então é uma classe muito oprimida, que não tinha acesso a certos direitos que os plebeus tinham. Então eles começam a se movimentar e durante vários momentos da história de Roma, na República, você vai ter uma ação social dos plebeus para colocar os seus direitos na rua e solicitar que o Estado romano reconhecesse isso. Então, eles vão ganhar o direito de ter tribunais da plebe, tribunos da plebe, representantes, né, perante o Senado. A partir da luta deles, vai ser aplicada a lei das 12 tábuas, porque inicialmente em Roma as leis eram orais. Então, só que essas leis mudavam bastante a partir dos interesses dos patrícios. Com as 12 tábuas, né, era uma lei que obrigava que cada prédio público tivesse na parede as tábuas das leis de Roma, por isso 12 tábuas, as 12 tábuas contendo as leis romanas. Essas leis passaram a ser escritas para evitar qualquer manipulação. Houve a lei Canuleia também, que quebrava a proibição do casamento entre patrícios e plebeus, porque era muito comum plebeus com certo dinheiro se casarem com patrícios empobrecidos, só que por lei esse casamento não era reconhecido. Então essa lei passou a permitir este casamento e possibilitou oficialmente uma certa mobilidade social entre um grupo específico de plebeus, comerciantes e ricos principalmente, e patrícios. E em 356 a gente teve o fim da escravidão por dívidas. Durante muito tempo em Roma, os escravos eles tinham origem nas conquistas de Roma, mas também na população pobre que se endividava e para poder pagar, ela se oferecia enquanto escravo para um senhor, especialmente aquele senhor a quem ela devia. E aí a questão era bastante complicada, ou seja, a escravidão por dívida ela foi abolida e muita gente, em momentos de crise social, acabava caindo nas redes da escravidão e se tornando propriedade de um senhor. Durante o século V ao III, né, o Império Romano começa a se expandir, como a gente está vendo aqui. Então ele vai colocar, a partir desse momento, sai da Península Itálica, ele começa a conquistar territórios. E a gente está vendo aqui e derrotando inimigos, né, vários reinos e impérios que dominavam e estavam presentes no Mediterrâneo foram derrotados e se tornaram regiões do domínio romano. Então, a gente está vendo aqui a estrutura de províncias do Império Romano, isso já em 117 a.C., né? Já é no auge, onde o Império mostra o seu limite máximo, né? Presente em 3 continentes, fique bem claro isso, né? Europa, África
e na Ásia, porque ali na região do Oriente Médio, né? Veja que Roma dominou regiões de antigos impérios, né, como o Egito e a Mesopotâmia, regiões que antes eram influentes no Mediterrâneo, como a Grécia ou Cartago. Então, todas essas regiões aí são regiões que foram províncias romanas durante um momento da história. Na República, como a gente falou, tivemos várias revoltas, né? A maioria delas feitas por patrícios, né? Mas algumas também por escravos. Então, a gente tem uma crise da agricultura muito forte, porque a terra está concentrada na mão dos patrícios e os agricultores plebeus não têm acesso à terra. E terra significa poder. Então, esses irmãos Graco, né, que a gente viu no slide antes do mapa, são 2 tribunos da plebe que vão ser mortos a mando do governo de Roma e pelos patrícios, mas vão conseguir durante uma parte da vida deles uma série de vitórias em relação a aumentar o acesso dos plebeus às terras públicas, que na maioria das vezes estavam nas mãos dos patrícios. Outra revolta importante que ocorre na República ainda é a revolta de escravos, comandada pelos escravos Espartacos, que lutava por mais respeito, né, mais direito para esse grupo social que era bastante oprimido em Roma. Então, Roma começa a sentir o peso da sua expansão, né? Então, ele começa pouco a pouco a ver que era necessário fazer mudanças, e eu estou falando nas elites de Roma, era necessário fazer mudanças e limitar o poder ou concentrar mais o poder. E aí que em 27 a.C., a República ela cede lugar para o Império com a entronização de Otávio Augusto como primeiro imperador de Roma pelo Senado. Nessa imagem que a gente está vendo aí em cima, Roma passa para evitar cada vez mais conflitos, especialmente com plebeus, patrícios ou com as províncias do Império, as elites romanas acharam melhor concentrar o poder na figura de uma pessoa, e aí emerge o Império, que vai ser o auge de Roma e o início do seu. Então, aqui nesse vídeo, quem quiser observar e conhecer um pouco melhor, a gente tem um pouco da trajetória do Spartacus, né? Contada a partir de uma animação feita pelo TED-Ed. TED é um canal no YouTube importante, porque ele traz discussões de conhecimento de modo muito resumido e mas ao mesmo tempo muito interessante, né? Então, a animação ela tá em inglês, a narração está em inglês, mas tem a legenda. Quando você clicar, você vai ver lá um quadradinho, você pode clicar em cima e habilitar a legenda para você assistir e conhecer um pouco melhor da trajetória deste sujeito que foi o Spartacus, né? De escravo a gladiador rebelde, uma formidável história. A partir desse momento do Império, né, o auge da civilização romana na sua extensão e influência cultural e política, e a gente tem um processo de cada vez mais concentrar poder na mão dos imperadores. Então Roma atinge o seu auge de expansão e começa a entrar cada vez mais um fluxo grande de riqueza, né? E se começa a estabelecer uma hierarquia social a partir da renda. Então aumenta, as riquezas entram, mas entram para os patrícios, e obviamente os conflitos ainda continuam. O Roma começa um declínio do Império a partir do século III, porque o Império já começa a estabilizar, começa a enfrentar invasões estrangeiras e começa a faltar escravo, porque já não conseguia ampliar mais o seu território e não conseguia mais obter vitórias militares suficientes para escravizar e ter mão de obra. Então, começa a ficar muito caro produzir e comercializar em Roma. Então, é nesse momento que, para evitar mais conflitos sociais, o Império começa a bancar o que os historiadores chamam de política do pão e circo, né? Para acalmar os ânimos dos cidadãos romanos em momentos de crise, e os plebeus e escravos, o Império organiza espetáculos públicos que podiam durar semanas nos coliseus. Praticamente toda a grande cidade romana tinha um coliseu. O coliseu romano que a gente conhece da televisão, etc. e tal, ele não é o único. Em quase todo o mundo romano, seja nas cidades do norte da África, seja nas cidades da Ásia Menor ou nas cidades da Península Ibérica, você vai ter, ou até hoje existem ruínas desses coliseus. Obviamente não tão grande quanto o Coliseu de Roma,
mas coliseus muito importantes, né, em cada região, para exatamente esses espetáculos públicos que serviam como uma espécie de escape social, onde as pessoas iam para se divertir, vendo pessoas sendo mortas, e para ganhar comida também. Então, esses espetáculos tinham várias formatos, corridas de biga, se tinha uma queima de cristãos também, acontecia, ou de bandidos, né? Era muito comum o imperador em Roma assistir a lutas entre bandidos, que o que ganhasse ia ganhar liberdade, era o prêmio da luta. E aqui a gente tem um trecho do filme Gladiador, que na realidade, apesar de não ter legenda, ele basicamente nesse trecho não tem diálogo, a gente está observando como esse espetáculo era feito. É uma recriação de uma batalha romana, como aparece no início da fala do personagem de peruca que vocês vão ver. Ele está dizendo que está recriando a batalha contra o Império Romano contra o exército de Cipião, se eu não me engano, de Cartago. Então a gente tem aí um exemplo, né, um filme muito interessante, inclusive já tem uns 20 anos esse filme, mas é um filme que continua muito bonito, apesar de ter 20 anos, e ele demonstra muito bem o poder que esta política de pão e circo tinha no mundo romano. Então, quem quiser assistir como curiosidade, tem aí um trecho desse filme Gladiador, que eu acho que uma parte de vocês deve ter assistido. Então, Roma passa a sofrer essas invasões no século IV e V, que obriga, né, o Império a ser dividido em dois, como a gente está vendo aí nesse mapa, para tentar exatamente minimizar os impactos dessas invasões. Então, o Império Romano do Ocidente continuou com capital em Roma, o Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, Bizâncio. Tu observa que o Império Romano do Ocidente ele continua sendo invadido, né? Você tem várias setas demonstrando a chegada desses povos, que em alguns momentos eles chegavam, destruíam e iam embora, em outros momentos faziam relações de troca com os romanos e passavam a fazer parte, integrar Roma, aprender um pouco da cultura romana, e exatamente esse contexto aí que depois vai gerar o feudalismo na Europa, né? O feudalismo nada mais, nada menos do que a junção da tradição cultural romana com a tradição cultural desses povos que a gente chama de invasores. Mas Roma também era uma grande invasora, né? Então é interessante o modo como a gente observa as palavras usadas em história. Então essa invasão ela acelera esse declínio romano, né? O cristianismo, ao mesmo tempo, ele cresce em importância nos dois lados do império e passa a ser a religião oficial lá no século IV, né? Então a vida se tornou mais rural, diminui o comércio, as cidades perdem espaço e a gente tem esse declínio pouco a pouco, especialmente no Ocidente, do Império Romano. Então, quem quiser conhecer um pouco mais desse contexto, a gente tem aqui um vídeo do canal Nerdologia, que inclusive recomendo para quem quiser saber muito de biologia e de história. Esse canal é fundamental, é um canal feito com todo cuidado científico, vídeos curtos e muito informativos. E aqui a gente tem, nesse vídeo, um pouco das características dos povos invasores de Roma, especialmente focado nos visigodos, ostrogodos e godos, que são povos que vieram do norte da Europa e conquistaram territórios que antes eram de Roma. Então, a gente consegue entender e aprofundar um pouco mais o conteúdo focado nesse declínio do Império Romano, neste vídeo aqui que eu recomendo que vocês visualizem. Roma teve uma série de legados, eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque eu quero chegar no mais importante para a gente, que é a questão educacional. Então a gente vai perceber muito a lógica da presença romana nas nossas línguas, na literatura, na arquitetura. A religião deles também tem um peso muito importante, né, que vai acabar influenciando muito o formato que o cristianismo vai ter a partir do século IV e V. A gente tem aqui um exemplo da arquitetura romana com a abóbada da igreja lá em Veneza. A religião romana, para quem quiser entender um pouco essa diferença entre o culto doméstico e o culto público, está presente aqui neste vídeo também, como curiosidade, é um vídeo curto, né? Chega aqui na nosso foco específico. Então, a educação romana, e aí eu vou consertar esse slide apareceu aqui, educação com C cedilha, na hora de digitar, digitei muito rápido, né? Essa cedilha é apenas em um dos Cs, desculpem a falha, né, minha, na realidade, desatenção na hora de digitar. Educação romana, nós temos um legado, né? Também uma parte importante desse processo acabou influenciando o Ocidente. Então,
Em Roma, no início, na monarquia, enfim, a gente vai ter uma educação ainda muito feita de modo ruralizado, focado na lógica das relações muito tradicionais. Essa educação vai se desenvolver na República e principalmente no Império. Então, há uma influência muito grande da educação grega na cultura romana. Essa educação vai ser voltada para as elites de Roma e tem um foco muito grande na ação política e no pragmatismo, ou seja, uma educação de resultados. Não era educação como na Grécia Antiga, muito filosófica, muito focada na questão do desenvolvimento das capacidades plenas do ser humano, na questão da paideia, né? Na questão do caos kagaita, como vocês lembram lá na nossa aula passada, na beleza, a questão do desenvolvimento das capacidades heróicas, mas nem na paideia, né? Apesar da paideia ter uma importância muito grande aqui, mas o foco não vai ser a paideia, é o sujeito se desenvolver plenamente. Então, há muito um papel pragmático na educação como instrumento de domínio social e político, né? A educação romana vai ser muito focada na formação das suas elites dirigentes. Então, ela não vai ser uma educação acessível para todos os romanos. Ela vai ter uma limitação aí colocada, apesar de ter uma formação de um sistema educacional, mas esse sistema vai apenas atingir as elites. Então, em Roma, a partir do momento que ela se torna império, com isso leva muito de sua cultura para as regiões dominadas, mas apreende muitas visões de mundo delas também. Então, assim emergiu esse conceito de humanitas, que ele pega muito do conceito de paideia. Segundo a Aranha, a cultura universalizada pode ser expressa na palavra humanitas, no sentido literal de humanidade, de educação, de cultura do espírito, equivale à paideia grega. Essa cultura, né, humanitas, tem foco na formação do homem virtuoso, como ser moral, político e literário. Então, é uma formação, a gente vê, moral, porque é uma educação que não tem uma lógica filosófica, ela é política no sentido, eu falo lógica filosófica no sentido pleno, né? Existe uma filosofia por trás, mas ela não é tão importante quanto na Grécia Antiga. Ela é política porque ela tem uma função de dirigir, de controlar, e literária porque se pede que você tenha conteúdo para poder ter argumentos, para poder usar retórica. Então, a gente tem aqui nesse vídeo, eu coloco para vocês observarem, é um vídeo narrado muito bem, inclusive. Ele também tem origem em um canal de internet, mas no caso aqui não é no Khan Academy, mas aqui ele está presente em português, está muito legal. Ele demonstra exatamente essa diferença entre a educação das elites, no caso, para meninas e para meninos. Então, ele vai mostrar o dia a dia de um menino romano de elite e o dia a dia de uma família de meninas de elite romana, para mostrar a diferença de como a educação era aplicada no dia a dia e como ela acontecia. O menino acompanhava o pai, ele ia para os espaços que o pai circulava, ele tinha acesso às informações que o pai e as elites, no caso, o pai sendo parte da elite, que as elites de Roma tinham acesso. Então, já a mulher não, era uma educação doméstica para dentro de casa, focada na formação para o casamento. Então, aqui deixa um pouco claro, né, de modo bem interessante, essa diferenciação desse processo educacional em Roma. Recomendo que assistam também. Então, os pensadores da educação romana, eles são focados muito na pedagogia pragmática, né? Então, o próprio texto, me baseando aqui no texto que a gente tem da professora Arruda, a gente tem, por exemplo, inicialmente o Catão e o Varrão, que tem uma ligação muito profunda à influência da cultura grega. Então, eles vão trazer muito esse espírito grego, mas adaptando a lógica romana. Então, tentando entender como a gente tem que entender que a educação romana tem uma conexão muito forte com o mundo grego antigo. O Cícero, que é o que está na imagem do lado, apontando desse jeito assim, para a gente observar, é inclusive uma bela estátua, né? Está o nome dela aí embaixo, Cicerone, é uma estátua feita no período renascentista, no século XV, na região das cidades italianas. Ele vai ter um foco, ele é um dos grandes pensadores romanos, ele é lido até hoje, inclusive, né? É bastante complexa a obra dele, literária, mas ele tem um foco muito na consolidação do latim enquanto língua, né? Ou seja, o latim já era uma língua falada há certo tempo, mas o Cícero ele ajuda a formatar o latim enquanto uma língua, né,
culta do ponto de vista do vocabulário, especialmente ao incentivo aqui, e aí a influência um pouco dos pensadores, filósofos gregos, da questão da retórica. Então, uma coisa muito comum na antiga Roma era exatamente os duelos de retórica. O que é isso? As pessoas iam para locais específicos, especialmente pessoas de elite, e a partir de um assunto ou de uma obra de um poeta, etc., elas passavam a discutir, a argumentar sobre ela. Então, ia num momento, você ia, argumentava, usando suas capacidades, porque a retórica não é somente falar, é falar bem e com bons argumentos. Inclusive, a retórica ela é imprescindível para o estudo do direito. Então, todos os alunos de direito têm que ter uma boa retórica, ou seja, a capacidade argumentativa aguçada e profunda que convença o seu ouvinte de que você está correto, mas a partir de premissas, ou seja, de uma lógica argumentativa. Não é usar qualquer argumento, é usar um argumento correto, da maneira correta, no momento correto. Então, a retórica ela é uma forma de ensinamento também, porque você está sendo ouvido pelas plateias, e ela demonstra a capacidade de inteligência de uma pessoa. Ou seja, você precisa ter muito conteúdo para ter uma boa retórica. Então, um sujeito que domina poesia, filosofia, direito, que sabe de política, ele vai ter uma boa lógica argumentativa, ele vai poder desenvolver capacidades de convencimento e, obviamente, ganhar debates com mais facilidade. É exatamente isso que a obra do Cícero, claro, estou resumindo, uma obra muito complexa nessa fala aqui, mas é uma obra fundamental para entender essa complexidade, né, dessa pedagogia romana, que é pragmática, ou seja, ela quer formar cidadãos mais limitados aí a uma elite para o domínio, para o governo, para a gestão. A gente tem também o Sêneca, né, que é um sujeito também muito conhecido, uma filosofia como instrumento para a vida prática, diferente dos gregos, que iam muito lá para o mundo das ideias, né? A gente tem esse mundo platônico aí das ideias. O Sêneca ele tem um foco muito grande na lógica da organização da vida prática. Então, é uma educação que limita os desejos, ou seja, ela coíbe os apetites, ela leva a pessoa a se controlar, ao autocontrole, a tirar os excessos. E racional, né? Uma educação racional. Plutarco, que aqui traz um pouco da ideia da paideia, a importância da música, da beleza para a educação, e o Quintiliano, que tinha um foco na individualidade. Então, aqui a gente tem algumas características de alguns das dezenas de pensadores romanos que tinham importância fundamental na constituição da educação romana, naquele contexto, obviamente, na formação desse mundo romano. Então, Roma vai ser um dos primeiros impérios a desenvolver pouco a pouco a criação de um modelo educacional, que vai ser influenciado pelos gregos, mas é uma educação acessível para os patrícios, com foco nos valores dessa classe. Então, os monumentos de Roma, que também eram pedagógicos, eram monumentos feitos de patrícios para patrícios. Os mais ricos andavam pela cidade com seus filhos, ensinando eles a partir desses monumentos, por exemplo. Como vocês vão observar no vídeo que a gente colocou anteriormente, né? Essa educação das elites era masculina, não era para todos, mas também não eram para todos os patrícios homens. Então, assim, lá no começo de Roma, né, os meninos eram educados pela mãe, depois o pai assumia essa educação e pouco a pouco ele ia se inteirando dessa vida local e aos 15 anos ele passava a ser pleno cidadão. Ele podia escolher desenvolver uma carreira política ou uma carreira militar. Então, eram os espaços que as elites de Roma tinham de atuação. Com a expansão, esse modelo vai aumentar um pouco, né? E ela sai das mãos da família plenamente e passa a ocorrer em escolas elementares. Eram escolas pequenas, né? Às vezes até mal organizadas, que tinham um professor muito mal pago, diga-se de passagem. É o que a autora chama de ludi magister, né? É um conhecimento por diversão, mas diversão aí não no sentido de ser engraçado. Era um conhecimento que era feito no dia a dia, né? Com práticas de exemplos tirados do dia a dia desse mundo romano, etc. e tal. Então, muitas vezes não existia uma escola específica. Esse ensinamento podia acontecer numa tenda, podia acontecer dentro de uma casa qualquer,
podia acontecer numa praça. Então, não existia escola como a gente pensa como lugar, né? Isso vai surgir muito depois. Então, a um certo momento, vai ter uma influência da Grécia cada vez maior, mais ainda. Então, a gente vai ter o surgimento de profissionais especializados em grego e latim, ensinando a gramática. É aí, a partir daí, especialmente no começo do Império, que vai surgir esse interesse pela retórica, esse interesse pela gramática, esse interesse pela filosofia grega mais aprofundado. Por quê? Existia um foco na educação enciclopédica. Aqui em Roma, apesar de ter ensinamentos de matemática, etc. e tal, a gente tem um direcionamento para o campo das humanidades, né? Então, a questão da história, né? Lá em Roma, a gente fala que existia a história magistra vitae. O que é isso? Uma história mestra da vida. A história em Roma era ensinada não para ter uma perspectiva crítica, mas para fazer a apologia, ou seja, o elogio das grandes conquistas de Roma, para celebrar os imperadores, para celebrar os patrícios. Então, a criança aprendia história romana a partir da perspectiva dos mais ricos e dos que dominavam. Então, era basicamente dessa maneira que, por exemplo, a história era ensinada. Então, era importante ter conteúdo para ter uma boa retórica. Então, o aluno era incentivado a saber falar em público, a se expressar bem, a se colocar e se portar enquanto sujeito com grande capacidade argumentativa, de grande conteúdo. Por isso, o foco da educação romana vai ser muito ligado à questão do que a gente chama hoje de disciplinas de humanidades, né? Não que a matemática não existisse, ela existia, mas existia um foco muito grande nessa formação humana do sujeito. Obviamente, uma formação humana mais contextualizada para a lógica das elites romanas. Então, no século I depois de Cristo, no Império, por seu auge, né, surgem as primeiras escolas superiores, né, que vão ser mais especializadas em alguma área do conhecimento. Então, a gente vai ter esses jovens de elite, vão ter uma formação militar, por exemplo, escolas militares para a formação de grandes generais e de sujeitos focados na hierarquia militar, ou na lógica do governo, né, na administrativa. Por isso o foco no direito, na política, na filosofia, porque essas elites elas precisavam se especializar para poder ajudar na governança dessas grandes regiões que Roma estava dominando. Então era um modelo, resumidamente, bastante aristocrático, né? Acessível para poucos e feito para poucos. Não era todo mundo que ia para a escola, não era todo mundo que tinha acesso a esse mundo educacional lá no Império Romano. E aí, no período do Império, a gente vê como o Estado tem um poder muito grande, né? O Estado romano é um Estado que vai incentivar uma série de estruturas de educação, uma delas. Por exemplo, no século I, a gente vai ter a criação das escolas nas várias cidades do Império, né? Aí sim, escolas surgem, né, como espaço específico de ensinamento. Os imperadores criaram várias legislações que tentavam melhorar a carreira dos professores e os estudantes que precisavam estar nas escolas e nas escolas de nível superior. Inclusive, o Império Romano aqui no Ocidente é um dos primeiros governos, isso em 362, já depois de Cristo, já no final do Império, a estatizar a nomeação dos professores. Então, o professor vai fazer parte da estrutura do Estado. Se antes ele era particular, ele era pago pela família, ou por um grupo específico, ou ele trabalhava na mediação ali entre o Estado e as elites, a partir desse momento, né, a maior parte dos professores vai ser basicamente funcionário público, né? Então, a gente tem a primeira constituição do sistema público educacional com uma certa estrutura a partir do Império Romano, né? Com essas escolas colocadas nas principais cidades, com professores nomeados, mas ainda assim não era acessível para todos, era apenas para as elites locais de cada região. Então, o Império, né, ele intensifica a organização do sistema de ensino e aumenta, por exemplo, nesse momento, o ensino do direito. Então, as escolas de direito, as escolas vão passar a ensinar direito, vão passar a consolidar essa ciência, né, da jurídica, que até hoje é ensinada, ou seja, o direito romano, que era a base do Estado e uma parte das elites, lá em Roma, ele até hoje é ensinado nos cursos de direito no Brasil todo, no mundo todo, na verdade. Especialmente nos países que o direito romano é base. E no caso do Brasil, uma das nossas bases é o direito romano, né? Nós usamos o direito romano como base para a nossa questão jurídica, né? Então,
a gente tem uma relação muito profunda com isso. O direito em Roma tinha esse papel muito grande. Então, resumidamente aqui, 5 tópicos. A educação lá começou lá rural, militar e feita no seio familiar, se desenvolveu com a influência grega e o aspecto enciclopédico. Ela teve um foco na formação intelectual da elite dominante, uma centralidade na imitação dos heróis e da história dos patrícios, e o Estado se tornou grande condutor do modelo educacional a partir da República e se aprofunda no Império com o aumento do sistema educacional e do ensino do direito. Então a gente tem uma história romana que vai ter uma influência depois muito grande na Europa medieval, mas assim, a gente observa que em muitos momentos esse modelo grego sempre vai estar presente, né? Muito da Grécia Antiga que vocês viram, devem ter visto na aula passada, vai perfazer toda a história da educação em Roma e depois também vai influenciar nos modelos educacionais do período medieval. Então, o mundo ocidental vai se constituir, do ponto de vista educacional, ao redor dessa herança cultural grega muito profundamente. Então, basicamente é isso, né? A gente vai disponibilizar no slide para vocês. Coloquem, baixem a atividade, eu vou abrir lá uma tarefa, vocês vão baixar, vocês vão ler o texto, né, que eu vou disponibilizar também, é bem curto, 5 páginas. Observem o slide, vejam este vídeo, tirem dúvidas lá no chat que também vai ser criado, e essa atividade ela vai valer 10, 20 pontos. Então é mais uma das nossas atividades que a gente vai fazer ao longo desta quarentena nesse ambiente virtual. Então basicamente, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiver compreendido, por favor, abram lá o chat, mandem mensagem para mim. Baixem o PDF da questão, vocês podem responder o documento das questões, são 4 questões apenas, baseadas nas leituras dos 3 textinhos e na nossa fala das aulas. Então, é basicamente isso, beleza? A gente se vê na próxima aula, focando basicamente na educação medieval, tudo bem? Abração, bons estudos!